Bom dia a todos. Nosso seminário vai ser sobre Graciliano Ramos. Nós vamos falar um pouco sobre as características, é, as suas obras e explicar um pouquinho mais sobre a vida do autor. Bom dia, meu nome é Guilherme, número 12, e eu vou falar um pouco sobre as características literárias de Graciliano Ramos. A obra de Graciliano Ramos apresenta como características principais o uso de uma linguagem objetiva, o que fazia parte de um projeto da segunda fase do modernismo brasileiro, classificada como regionalista. A construção de uma linguagem próxima à oralidade, desvinculada de uma estética academicista, característica do movimento literário que antecedeu o pré-modernismo e o modernismo, objetivava, nos gêneros narrativos, a configuração de personagens e de enredos próximos à realidade brasileira, sobretudo aquela vivenciada no meio rural, em especial no Nordeste do nosso país. O aspecto regionalista de Graciliano manifestou em enredos ambientados no sertão, na caatinga, em latifúndios ou na cidade, tem o propósito de, pelas particularidades do que é regional, alcançar o universal, ou seja, o que antes de tudo é típico de condição humana. Esse aspecto manifesta-se nos dramas e nas inquietações psicológicas de homens e mulheres marcados pela tensão de uma vida determinada pelos meios geográfico, político, cultural e econômico que os cercam. Bom dia, sou o Gabriel Amorim, número 10, e eu vou contar sobre a biografia do Graciliano. Bom, Graciliano Ramos nasceu no dia 27 de outubro de 1892, na cidade de Quebrangulo, Alagoas, e faleceu em 20 de março de 1953. Fez sua estreia na literatura com a obra romântica Caetés. Ele foi jornalista e político, exercendo o cargo político de executivo de prefeito na cidade de Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas. Em Maceió, ele atuou como dirigente da empresa oficial e da instrução pública, onde conheceu os escritores José Lins, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Junto com ele se tornaram os principais romancistas da segunda fase do modernismo, que ficaram conhecidos como a Geração de 30, marcada por produções de romances regionalistas. Em 1936, foi preso por conta de suas atividades políticas, pois eram consideradas subversivas. Isso aconteceu na época em que Getúlio Vargas governava, mas em 1937 foi solto, pois não foi acusado formalmente. Em 1945, com o fim da ditadura varguista, Graciliano se juntou ao Partido Comunista Brasileiro e ficou até 1947, ano no qual o partido foi novamente considerado legal. Bom dia, meu nome é Carlos, sou número 4. Vou falar sobre o livro do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Foi lançado em 1938. Ele fala basicamente de uma família simples, que ele sai do local de origem em busca de oportunidades. Aí tem uma hora que eles acham uma casa abandonada num sítio, só que lá tinha um dono, e esse dono ele explorava essas pessoas. Aí as pessoas tinham que fazer de tudo para sobreviver, basicamente. Memórias do Cárcere foi um livro autobiográfico após a morte do Graciliano, em 1953. O livro fala sobre o período em que Graciliano foi um preso político do governo de Getúlio Vargas, entre 1936 e 1937, por seu envolvimento com a ideologia comunista. Infância, outro livro do Graciliano, autobiográfico, que ele conta sobre a infância dele de quando ele nasceu até a adolescência. Aí ele conta que ele nasceu em Quebrangulo, em Alagoas, em 1892, que ele narra uma infância difícil que ele teve, cheia de repressões e medo, como era típico nas crianças no final do século XIX, no Nordeste. E o livro Infância foi lançado em 1945. Angústia, mais um livro do Graciliano. Ele foi lançado em 1936, quando o Graciliano estava preso por causa do governo do Getúlio Vargas. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pele estava fria. Certamente sem a vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir, acordaria feliz, num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela no pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos enormes.